E recorde. Show. Gente, tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindos aí. Fiz aqui clima de São João. Sejam bem-vindos, espero que esteja tudo bem com vocês. Quero agradecer vocês por, vamos dizer assim, pelas boas energias que vocês me mandaram sexta-feira passada. E é aquilo que eu costumo dizer, como tudo passa, né? É tudo muito rápido, assim, as coisas vão acontecer na nossa vida. Semana passada, meu pai tinha feito a cirurgia. Hoje, graças a Deus, ele já está muito bem, né? Está em casa, estava sem a blusa ali, já consegui ver só as marquinhas. A cirurgia dele não foi tão invasiva assim, foram só 4 furinhos específicos nos locais para tirar a vesícula. Estava cheio de pedra na vesícula, como eu compartilhei com vocês. Graças a Deus, tudo certo. E hoje, né, estamos aqui nós, no nosso quinto encontro, e muito feliz em estar aqui com vocês, mas já estamos bem pertinho, né? Próximo final de semana, próxima sexta, já é o último dia de encontro nosso. A galera já tá, muita gente terminando. Faltam ainda 90 pessoas para bater ali uma meta de 85%. Olha, que não é a meta de 100%. Uma meta de 85%, ainda faltam 90 pessoas concluir o curso. Ana Paula, 90 pessoas de quanto? De 255, né? Isso para a meta de 85%. Então, o pessoal vai deixando sempre para o último mesmo. É aquela questão, brasileiro vai deixando para o último dia. Próxima semana é nossa praticamente última semana. Dia 29 concluímos o curso. Dia 29 daqui a 8 dias. Passou voando, né? E aí, algumas dúvidas que vocês sempre têm, eu gosto de esclarecer. Ana Paula, e a partir de agora, né? Eu concluí ali os 2 questionários. E a partir de agora, eu já vai chegar meu certificado? Não, turma, não é assim, né? Normalmente, a partir do dia 29, que é quando de fato conclui o curso de vocês de forma oficial, né? Então, a partir do dia 29 é que começaremos de fato que começaremos a enviar os dados, né, para conclusão e fechamento da turma e assim emissão do certificado. E normalmente a gente pede até 30 dias, de 15 a 30 dias, para envio desse certificado para o seu e-mail Senai, tá? Porque de 15 a 30 dias, Ana Paula, é muito tempo, gente. Só eu tenho 300 alunos. Agora imagina quantos professores mais estão fazendo essas mesmas turmas e de vários cursos diferentes, tá certo? Então eu tenho 300 alunos, aí tenho mais, se não me engano, 5 professores do mesmo curso que tem mais 300 alunos. Aí tem vários outros cursos, ou seja, é muito certificado. Tá certo? Então, não vejam apenas no âmbito, o meu certificado, mas é porque o Senai ele faz muitos certificados. E aí, a gente pede de 15 a 30 dias para envio desse certificado para o seu e-mail Senai. Ana Paula, passou os 30 dias, esperei até um pouquinho mais, esperei 35, e agora? E agora, não, se não chegar no seu e-mail Senai, existe um e-mail da secretaria que você só pede lá, colocando o seu nome completo, o curso que você fez e CPF, e eles irão enviar o certificado para qualquer e-mail seu, independente de ser Senai ou não, tá? Porque tem muita gente que diz assim, Ana Paula, não sei entrar no meu e-mail Senai, estou com algum problema, enfim, tem N situações, né? E aí, às vezes, o aluno diz que não chegou para ele o e-mail. É, qualquer uma dessas situações não tem problema nenhum. Eu indico para vocês o e-mail da secretaria, vocês só pedem para encaminhar. Então, é coisa rápida, é jogo rápido, tá? Não tem problemas nessas questões. Não tenho acesso ao meu e-mail, ao e-mail que eu cadastrei não está dando certo, algum seja, ou o e-mail que o Senai fez eu não consigo acessar, tudo isso dá para ser resolvido. Às vezes eu vejo alunos meus se agoniando com coisas que dá para ser resolvida. Quando for após dia 29, ou seja, dia 29, então dia 29 do mês que vem, né, julho, é para vocês já terem recebido esse certificado. Não recebi, Ana Paula, chegou dia 29 de julho, não. E agora o que é que eu faço? Enviarei o e-mail da secretaria, você só vai mandar lá seu nome completo, CPF, curso, ele vai te encaminhar, tá? E isso, gente, já aconteceu com vários alunos, a gente sempre vai tentando organizar e tudo mais,
Então, não se preocupe quanto a essas questões, tá? Deixa eu ver aqui se tem alguma dúvida. Boa noite. Para mim apareceu gravando. Foi? Eu estava perdida. Já passou tão rápido. É, Emily, passa rápido. É o que eu sempre venho falando, tá? Os alunos dizem assim: ah, professora, só não tá deixando a gente. E tá cobrando muito rápido a gente, já ainda estamos aqui nessa atividade. Mas é exatamente porque passa rápido. Começou um encontro na semana. Então, quando a gente se vê, já passou uma semana. Quando a gente se vê, já passou um mês, né? 4 semanas aí foi um mês. Aqui já estão na quinta, então um mês e mais uma semana. Passa voando, tá? E é isso, por isso que a gente já começa aqui falando para vocês, para acalmar o coração de vocês quanto a essa questão do certificado, que é nessa demanda, nessa dinâmica que normalmente acontece. Inclusive, até para explicar por que é de 15 a 30 dias, né? Às vezes alguns alunos questionam tanto tempo, Ana Paula, demorado, mas é exatamente nessa perspectiva. Se só eu tenho 300 alunos, mais 5 turmas que são cinco professores, né, 5 tutores diferentes, então, cada 5 tutores são mais 300 turmas, tá? E aí, muita gente, e isso só de um curso. Curso que a gente está falando de recursos, assistente de recursos humanos. Só que tem assistente de contabilidade, assistente administrativo e tem vários outros. Então, é muito certificado para emitir, tá? Então, por isso que eu já falo logo de 15 a 30 dias, que é para você ficar mais tranquilo, né? Quando eu falo 15 dias, aí dá 15 dias ainda não enviou, porque eles vão mandando por turmas, às vezes por ordem alfabética, e é a secretaria que manda, tá? E outro ponto importante, eu mesmo não faço certificado, eu só faço ministrar aula, né? São segmentados os departamentos aí, eu ministro a aula, outro setor faz a parte da secretaria, de emissão de certificado, verificação de matrícula, envio desse certificado. O que eu posso fazer é informar qual é o caminho, tá? Mas, de fato, eu não consigo agilizar o processo. Isso é importante destacar. Vamos nós, passando muito rápido o tempo. Começando aqui, começamos hoje nosso São João aqui, né? Nossa aula de São João, maneira de falar. Comecei empolgada aí com o nosso São João, nossa quinta aula, passar rapidez. Mas nosso curso, assistente de recursos humanos, me perguntaram, Ana Paula, qual é a carga horária desse curso? Quanto tempo vai estar lá no certificado? Gente, 160 horas, tá? São 160 horas o certificado de vocês. É um certificado bem robusto, bem interessante que vocês recebam. E sempre lembrando, não fiz atividade, vou fazer atividade, porque sem ela não adianta somente assistir a aula, tá? Você tem que acessar a plataforma e fazer atividade e verificar se a média está igual ou maior a 70, porque lá na plataforma eu notei que fica verdinho. Aí a pessoa pensa, não, tá verde, verde é ok. Aí nem olha a nota, porque tá verde, acho que tá ok. E é por isso que eu fico, vez ou outra, soltando aquela relação de pessoas que concluíram com igual ou superior a 70, que é para que você, caso seu nome não esteja lá, imediatamente acesse a plataforma, mesmo que esteja verdinho lá, acessa e responde a questão, tá certo? De novo, verifica sempre a nota, nota se está igual ou maior a 70, muito importante. Temas anteriores, como a gente já viu, encontro 1, encontro 2, encontro 3, ficamos aí com cronogramas de reuniões virtuais, né? Primeiro encontro, segundo encontro falando sobre comunicação oral e escrita, terceiro encontro sobre gestão de recursos humanos, né? Tipo de empresa, esses detalhes que a gente falou. No quarto encontro foi gravado, devido à situação do meu pai, eu tive que gravar, porque nem daria assim, se eu inventasse de fazer um outro dia, iria impactar no cronograma de trabalho de vocês diário. Então, eu preferi gravar, deixar lá, quando vocês puderem assistir, assiste, que já vai auxiliar vocês. Foi no quarto encontro, a gente começou a falar sobre
daqui, quarto encontro. Hora extra, falei um pouquinho sobre composição, né, de bancos de horas, que é importante ver convenção coletiva da sua área de atuação, porque dependendo da convenção coletiva, tem ali o acordo de compensação de horas, como é que são determinadas regras que podem ser melhor acordadas. Já no encontro de hoje é como se fosse uma continuação desse que foi gravado, tá certo? Então, vamos falar sobre composição de cálculo da integração de horas extras do DSR, descanso semanal remunerado. Então, eu terminei o gravado falando sobre o DSR. E agora a gente vai dar continuidade a falar sobre o DSR, composição de cálculo do INSS, segurados, empregados, inclusive domésticos e trabalhadores avulsos, segurados de contribuição individual e facultativo, composição de cálculos de faltas e atrasos, cálculo sobre falta ao trabalho, remuneração e descontos obrigatórios facultativos. Então, o que é que eu vou fazer? Começando com o DSR, o INSS eu vou deixar para baixo, porque quando a gente está falando sobre horas, cálculo de horas, isso já vai engatar no tema composição de cálculos de faltas e atraso, cálculo sobre faltas no trabalho e outras questões vinculadas à hora do trabalho. Então, eu já vou engatar essa parte, tá certo? E próximo encontro, a gente vai falar sobre Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, entre outros pontos já mais voltados aí para a área de recursos humanos de fato, né? Que é relação humana no trabalho. Vai ser o nosso tema da próxima aula, tá certo? Mas vindo aqui para o nosso tema de hoje, nós vamos falar sobre descanso semanal remunerado, que foi o que eu comecei a falar a aula passada. E o que seria esse descanso semanal remunerado, né? É interessante a gente lembrar que quando faltamos, tem um desconto não só da nossa falta, tem um desconto a mais. E você pode até ficar se perguntando, mas por que, Ana Paula? Eu só faltei um dia, mas o meu desconto foi mais de um dia. Que interessante, por que isso? E aí a causa está aqui, nessa pequena sigla, né? DSR, Descanso Semanal Remunerado. Turma, na nossa composição da jornada de trabalho, é previsto que a gente tenha esse descanso no domingo, tá? Considerado como descanso semanal remunerado. Só que, se por acaso, naquele período tem um feriado, aquilo dali também é considerado descanso semanal remunerado. Então, esses dias aqui a gente teve uns feriados que foi muito próximo, né? E acabou juntando, ficou um período bom. Mas vamos dizer assim, eu tive uma falta e teve dois feriados mais domingo. Gente, isso vai impactar no seu desconto assim que você não tem noção. Porque ele vai descontar o DSR, descanso semanal remunerado, sobre a sua falta que vai impactar nos seus dias de descansos, que são vamos dizer assim, o final de semana e o feriado, tá? E é por isso que quando normalmente o pessoal lá no carnaval, né, tá no carnavalzão, acaba faltando um dia de trabalho ali no meio da quarta-feira de cinza e o outro feriado lá, que eu sempre esqueço acaba faltando. Aí diz, não, rapaz, mas não dá nada não, não dá nada não, dá uns 3 dias mais a sua falta. Se faltar 2 dias, né, mais sua falta. Então, tem 3 dias ali de desconto, né? 3 dias ali, porque são os dois feriados que tem na semana, mais o domingo, tá? Então, quando eu falei, como é que isso é calculado? Como é que é esse processo? Existe um artigo 1º da Lei 6.005, de 49, que fala o quê? Todo empregado tem direito ao repouso semanal remunerado de 24 horas consecutivas, preferencialmente aos domingos e nos feriados civis e religiosos. Ou seja, o empregado deverá trabalhar 6 dias e descansar um, né? E aqui abre-se, lógico, um adendo nas questões, Ana Paula trabalha em escala, aí já é uma outra segmentação de trabalho, tá certo? A Ana Paula eu trabalho como contrato intermitente, já é uma outra segmentação de contrato. E aí isso vai mudando as nuances dessa situação, tá certo? No entanto, nos contratos gerais, CLT comum de 220
você vai trabalhar nessa questão. Dias não úteis vezes remuneração variável dividido pelos dias úteis. Então, eu tenho aqui os dias não úteis, que normalmente 4 domingos, se o mês não tiver feriado, tá? E aí, e lógico, se for de 4 semanas, é aquele mês. Se aquele mês é de 4 semanas, tem 4 domingos, né? 4 semanas fechadinhas, bonitinhas. Então, seria dias não úteis, 4, vezes remuneração variável, qual é o valor de horas extras que a pessoa fez, ou qual foi a quantidade de faltas que ela teve, tá? Um dos dois. Vai estar aqui. E os dias úteis, que normalmente teve ali 4 dias de domingo, né? Então são 26 para fechar 30. Aí, olha, vejam só por que que muda às vezes. Ah, Ana Paula, mas o mês é de 31. E aí isso já vai impactar nesse cálculo que eu tenho a quantidade de dias úteis, tá? Então eu tenho que verificar exatamente quantos domingos e quantos dias úteis tive para fazer esse cálculo aqui. É exemplo desse cálculo, Ana Paula, porque é fácil, assim, você falando fica muito abstrato. Eu quero um exemplo disso de fato. Um exemplo que eu posso dar nessa situação, vamos ver um salário de 1.760. A pessoa trabalha 220 horas, né? Salário CLT comum. Salário mensal, dividido pela carga horária mensal. Significa dizer que essa pessoa ela ganha R$ 8 a hora, o valor normal do trabalho dela. R$ 8, tá? Então, ela trabalhou, normalmente, é R$ 8. Vamos dizer que ela fez hora extra de 100%. Quanto é que normalmente acontece hora extra de 100%? Quando trabalha nos feriados, né? Então, tem um feriado aí, a pessoa foi, trabalhou. Na grande maioria, feriados e domingo também é considerado como hora extra 100%, tá? E aí, nessa situação aqui, a gente já vai calcular a hora extra dessa pessoa. Se é R$ 8 uma hora comum, né? Mais 100%, ou seja, 8 mais 8, né? Que é 100% do valor. Então, deu 16. Então, uma hora de trabalho dessa pessoa, uma hora extra no domingo, né? Vamos dizer assim, ou feriado dessa pessoa, ela ganha R$ 16. Então, ao invés de ela ganhar 8, agora ela vai ganhar o dobro, né? 16. E aí, nessa perspectiva, vamos ver o DSR, tá? O descanso semanal remunerado de dezembro. Nesse exemplo aqui, o que é que a gente consegue perceber? Foi 5 dias de repouso e 25 dias úteis no mês. Então, olha como é interessante. É como se tivesse 4 domingos e um feriado. Daria 5 dias de repouso. E 25 dias úteis. Então, é um mês de 30 dias. Né? O que é que a gente consegue ver isso? Por quê, Ana Paula? Ó, 5 dias de repouso e 25 dias úteis. Significa dizer ali 4 domingos e um feriado, vamos dizer assim, mais os 25 dias úteis. Então, deu exatamente 0,2 vezes 100. Ana Paula, e de onde é que surgiu, né? Vamos ver esse 0,2 vezes 100. De onde é que surgiu cada situaçãozinha dessa? E aí é interessante a gente ver aquela questão do cálculo que a gente tinha feito antes, que a gente tinha visto antes, onde a gente iria pegar o nosso dia, né? Dia de repouso, que é 5, e iríamos dividir pela quantidade no mês, né? Quantidade de dias úteis no mês. Então, se eu pegar 5 e dividir por 25, dá exatamente 0,2. Tá certo? Então, é isso. Agora, esse 100, Ana Paula, o que é que seria? É como se fosse aqui, ele traz na perspectiva de porcentagem, tá? Porque é 0,2 e o quê? É em porcentagem. Aí, por isso que a gente está trazendo o 100. De onde é que surgiu esse 100, Ana Paula? Exatamente porque eu quero transformar em porcentagem. E é por isso que ficou 20%, tá? Eu peguei o 5
dividir 5 dias não trabalhados, dividido por 25 dias úteis, ficou 0,2, né? Multipliquei por 100 porque eu queria uma porcentagem. Então, ficou 20%. Voltando agora aqui. Eu não já sei que uma hora extra, né, R$ 16. Então, eu pego 16 vezes os 20% do DSR. Então, o que é que eu descobri aqui? Eu descobri que o meu DSR de uma hora de trabalho, tá vendo? Estou só falando uma hora de trabalho, é R$ 3,20. Significa dizer que eu irei, se for hora extra, aqui nesse exemplo aqui é hora extra, né? Eu irei receber R$ 16 mais 3,20 de DSR. Então, a minha hora em si, no final das contas, R$ 16 mais 3,20 de DSR, vai ficar R$ 19,20, 20 centavos. né? E aí, ó, o pessoal diz, valeu a pena eu trabalhar no meu feriado, né, ou no domingo aí de forma frequente, tá? O DSR, ele não é sempre calculado em qualquer hora extra que eu faça, não. Hora extra, ele só é calculado o DSR quando é horas extras frequentes. Ana Paula, e o que é considerado uma hora extra frequente? Vamos dizer que por mais de 6 meses, de forma frequente, o seu gestor sempre te chama para fazer aquela hora extra. Toda sexta-feira você está pensando em ir embora e ele, não, vou precisar de você, hora extra. Aí tu já sabe, agora tu já até abriu mão da tua sexta, porque tu sabe que tem que fazer hora extra na sexta. Isso acaba se tornando hora extra frequente e abre o precedente para que seja calculado o DSR sobre a sua hora extra, tá? Olha que muito empregador não faz isso. Te chama frequentemente para fazer hora extra, isso já faz mais de anos, e ele não calcula DSR sobre hora extra. Mas o que é que ele faz se você falta? Desconta a falta mais o DSR. Aí é interessante, né? Porque quando você faz hora extra, ele não calcula, mas quando falta, ele desconta o DSR. Então, temos essas duas situações, tá? Mas também tem empresa que não desconta o DSR da falta, né? Então, temos que ver aí como é que é cada empresa, a dinamicidade dessa empresa. Tem empresa que desconta assim, faltou é a falta mais DSR. Faltou, pois desconte aí o DSR, descanso remunerado, né? Eu já trabalhei em empresas que tinham essas duas áreas. Deixa eu ver aqui, tem 7 mensagens no chat, deixa eu trazer aqui para cá, cadê? Deixa eu dar uma olhadinha, boa noite, boa noite. Vamos ver aqui a Lani falando que, então, o DSR só somente no domingo, tirando feriados, o sábado não conta, né? Não, o sábado não conta como DSR. Por quê, gente? Interessante a gente essa pergunta. Na construção dessas 220 horas, é como se a gente trabalhasse no sábado. Por mais que a sua empresa não trabalhe no sábado, e joga essas horas para, né, o decorrer aí do processo do mês. Acho que deixa eu voltar aqui, deixa eu ver se dá para voltar aqui. Se der para voltar, acho que até. Não, vou para frente, queria para trás. Hum, tá aqui. Pronto. Gente, se olhássemos aqui a construção do cálculo de fato de horário, seria esse, o certinho, vamos dizer assim. 7h20, de segunda a sábado. Só que aí, nem todo mundo gosta de trabalhar no sábado, né? Aí o povo vai organizando, né? Tem gente que faz assim, ó, 8 horas com 4 horas no sábado. Como tem gente que vai e já se organiza já de forma menor do que isso, joga, pega esse sábado aqui, essas 4 horas, e joga para a semana. E na sexta-feira termina mais cedo, um pouquinho mais cedo, né? Porque ele vai pegar essas 4 horas do sábado, vai jogar aqui na semana. Então, uma hora aqui, uma outra hora aqui, outra aqui, outra aqui. Então, sexta-feira a gente já sai um pouquinho mais cedo. Então, cada empresa vai organizando o seu horário, que tanto que não ultrapassa as 220 horas. Tá? Então, como vai ser feito essa organização, aí é com a empresa, mas é 220 horas.
se vai ser todo, se vai ser um sábado sim, um sábado não, tem empresa que faz isso, né? Ah, não, sábado sim, um sábado não. Então, isso é quem organiza. Então, é por isso que o DSR, ele não considera o sábado como um descanso semanal remunerado. É só o domingo e feriados, se tiverem naquele período, certo? Vamos lá, continuando. Muito válida essa informação, muito bom saber, ok, entendi, obrigada, pronto, perfeito. Então, gente, é interessante esses pontos, né? Porque, de fato, muitas empresas costumam descontar da gente, deixa eu voltar lá para lá. Uhum. Costumam descontar da gente o DSR quando a gente falta, mas quando a gente faz horas extras com frequência, não paga o DSR das horas extras. Aí fica aquela questão, né? Caramba, interessante. Por um lado, eles descontam, mas por outro, eles não descontam. E por que que isso é importante, Ana Paula? Se frequentemente está sendo tirado de mim aquela hora de lazer, tem que ser recomposto isso de alguma forma, né? E o DSR é essa forma de recompor isso. Vejam só que o dinheiro não é muitão, não, R$ 3,20, mas vamos pensar isso em uma hora. Imagina se essa pessoa aqui desse exemplo fez 20 horas, né, durante o mês. Lógico, né? Não dá para fazer tudo em um dia. Mas se ela fez 20 horas durante o mês todo, então, 20 vezes 3,20 mais 20 vezes o valor de R$ 16 vai dar um dinheiro bom. E é por isso que tem gente que se mata nas horas extras, tá? Tem um povo que se mata nas horas extras. Mas por quê? Caso que no final do mês vem uma compensaçãozinha interessante. Eu lembro, teve um período que eu queria ser estagiária. E o gestor que estava fazendo a minha seleção, ele não entendia o porquê que eu estava querendo ser estagiária com o currículo que eu tinha. Aí eu disse para ele que eu queria tempo. Eu estava me matando tanto de trabalhar, sabe? Que eu, não, vou pedir para ser estagiária. 4 horas só de trabalho. Eu não queria ser, não, eu queria 4 horas de trabalho. Fui trabalhar ali no Mucuripe, bem pertinho, de frente sempre à praia, né? No Mucuripe, bem de frente mesmo à praia. Chegava de manhãzinha cedo, sentindo a brisa do mar, 12 horas, né? Quando chegava 8, era 12 horas, já estava liberada. Aí via a praia, às vezes passava, tomava uma água de coco e tudo mais. Gente, não deu para me manter esse estado de tranquilidade por muito tempo, não. Por quê? Aí eu trabalhava 4 horas, recebia o salário de um estagiário e cadê pagar as contas? E eu doida para viver essa vida, né? Gente, como é que pode? A gente trabalha tanto. Quando é que a gente tem tempo para viver de fato a vida, né? Só trabalhando. Aí eu, caramba, cheguei a uma conclusão de que eu tinha que voltar a trabalhar normal, porque não tinha como pagar as contas e ou até mesmo gastar alguma coisa, ou me divertir, porque no final das contas a gente entende que até para sair de casa, qualquer coisinha a gente gasta ali R$ 10, no mínimo. R$ 50 no mínimo, né? Fui ali comprei um açaí, 30 conto, né? No mínimo. Então veja como tudo é dinheiro, né? Ah, um estagiário, não dá para me manter como estagiário por muito tempo. É as desvantagens. Vamos ver aqui o que a Juliana comentou, que mas está certo descontar o DSR quando falta, né? E caso falte 2 ou 3 dias na mesma semana, só pode descontar um DSR, ainda é assim? Sim, só pode contar um DSR, mas se só tiver o domingo, tá? Se tiver domingo e feriados naquela semana, é descontado não só o DSR, não. É descontado o domingo e os feriados. Se tiver 2 feriados, soma-se os 2 feriados. Fica como se fosse 3 dias de DSR, o domingo e os 2 feriados. É por isso que carnaval, por isso que eu usei o exemplo do carnaval, Juliana, porque é um dos que as pessoas mais se impressionam quando faltam, tá? Mas tem essa, pois é o pessoal mais se impressiona normalmente, o carnaval, RH fica doido. Por quê? O pessoal falta, quando retornam, né, e recebe ali, não é quando retorna, né, quando recebe o contra-cheque e vê aquele desconto, vai bater aonde? No RH, querendo explicações, por que é que aquele desconto? Aí a pessoa vai tentar explicar o que é DSR e não entende não, é uma confusão doida, tá? É uma confusão doida, só sei disso.
exatamente por causa dessa questão. Mas, de fato, é só um dia, tá? O sábado não é contado como DSR, apenas o domingo. E aí, se você tiver mais feriados na semana, aí sim, é considerado como fazendo parte. Show? E é por isso que tem esse impacto tão grande. Ahn, falamos sobre DSR. A Juliana trouxe um aspecto interessante, que é essa questão de que pode ter faltado 3 dias da semana, mas é descontado um DSR, tá certo? Não é a cada falta eu vou estar ali descontando, não, né? Eu desconto ali o DSR de domingo, tá? Aí, faltou 4 dias, tem o DSR de domingo. Vamos ver a pergunta do Pedro. Na empresa onde eu trabalho, não trabalha horas extras, e sim banco de horas. Interessante. Caso eu falte, só desconta do meu banco de horas, tipo o banco de horas que o funcionário tem, aí precisa faltar esse desconto, só os dias de você iria receber para folgar. Ah, pronto, essa questão do banco de horas. É interessante também entender essa dinâmica, tá certo? O banco de horas fica bem claro as regras quando a gente vê na convenção coletiva ali da nossa área. Tá? Então, às vezes, tem alguns bancos de horas que tem limites até de quantas horas tem que ficar no banco de horas. Tem algumas convenções que são bem assim, acompanha muito de perto essa questão do banco de compensação. Porque a gente sabe que é como se fosse um armário de Nárnia, né? Entrou as horas lá, dificilmente tem um retorno daquilo, né? Algumas empresas, é claro que a gente não pode generalizar. Tem empresas que vai lá dar a folga bonitinha para o funcionário, faz como o Pedro comentou aí, que desconta direitinho, né? Tem empresa, meu filho, se você faltar e não informar com antecedência, eles não vão fazer isso, não. Eles não consideram banco de horas, mas você com hora extra. Aí você diz, mas eu não estou com horas extras no banco de horas? Não, mas você teria que ter feito um processo de solicitação para a liberação daquele banco de horas naquela data, tá? Tem empresa que é caxias com isso. Se você chegar e... eu tô com hora extra, vou faltar uma semana ali, porque eu tô uma semana de horas extras no banco de horas. Aí faça isso sem informar direitinho, sem fazer todos os trâmites, que dá uma confusão medonha, tá? Então também tem esse ponto. Alguém pode até falar assim, Ana Paula, o que é essa convenção coletiva, né? Convenção coletiva que você tanto fala. Então, a convenção coletiva vai depender muito do tipo de empresa que você trabalha. Eu vou colocar aqui para vocês antes de entrar nessa questão, porque eu acho que possa ser que tenha alguém que queira que tem alguma dúvida sobre essa questão da convenção coletiva, gente. Convenção coletiva, não é qualquer pessoa que faz, é o sindicato patronal, junto com o sindicato do funcionário, né, do empregado. Então, o sindicato patronal dos patrões e o do empregado. Em reunião decide alguns pontos, tá? E essas reuniões, esses decididos, eles são homologados no Ministério do Trabalho. A partir daí sai uma convenção coletiva, tá? A qual a gente pode, sim, dependendo do fato, verificar qual é essa convenção coletiva, entender melhor. Deixa eu ver aqui uma convenção coletiva da área solar. Deixa eu ver aqui, Sindenergia. Sindenergia, vou pesquisar aqui Sindenergia. CNPJ, Sindenergia, CNPJ. Eu vou pegar aqui do Sindenergia, Ceará, tá? O CNPJ para a gente ver algumas convenções coletivas que possam haver. Vamos aqui, vamos ver se dá para buscar. Pronto, diretoria. Show de bola. Vamos ver. Ó, peguei o CNPJ do Sindenergia, vim aqui pesquisar sobre solicitação de coletivas, tá? Aqui a gente consegue ver os dados desse sindicato, representantes, ainda desejo dados, sim, vamos ver aqui.
Ok, carregando, vigência. Eu quero ver de fato o acordo coletivo. Então, vamos ver. Empregado, vou colocar de novo o CNPJ que eu tinha pego e vou pesquisar. Clique. Sim, estou buscando, estou clicando no lugar errado. Próximo. Show de bola. Quero ver a vigência. Serão perdidos desejo de mudar de aba? Sim. Então, cadê? Eu quero ver o documento, instrumento de registros. Acho que é esse aqui. Quero ver o documento. Pesquisar. Vigência. Quero cor coletiva, vigência. Todos vigentes. Eles têm alguma vigência? Todos. Show. E aí, gente, nem sempre, interessante, nem sempre sai o acordo coletivo dentro do prazo, tá? Exemplo, eu botei para colocar aqui a vigência, dentro só os vigentes. E o que que aconteceu? Não tem nenhum vigente. Porque o último acordo coletivo da área do Sim de Energia foi quando, ó, dia 31/1 de 2022. 2023, 2024, ainda não saiu mudança alguma. Então, quer dizer que todo mundo que está nesse sindicato, sendo acompanhado por esse sindicato, já tem 2 anos que não tem alterações razoáveis, impactantes no processo. E isso pode ser algo ruim. Exemplo, aqui ele vai falar, ele vai trazer para a gente situações desde um aumento, né, um pouco acima da inflação ou acima do percentual que está previsto é, na questão geral, né? Ou seja, seletista. Então, sai ali sempre no começo do ano a salário. E aí, até agora, não teve nenhuma alteração. Então, a gente vai considerar um percentual exatamente como se fosse o da CLT, tá certo? Nesse caso. Então, aqui, ó, isso aqui é uma convenção coletiva daquele sindicato especial que eu peguei, sindicato na área de energia, o Sim de Energia. Olha, ele traz a vigência, né? Traz aqui a abrangência, trabalhadores em empresas de prestação de serviços, as empresas de produção e transmissão, distribuição de energia elétrica. Então, o que é que significa dizer isso? Significa dizer que esses são os profissionais que vão acompanhar esse tipo de convenção coletiva, tá? Então, são os trabalhadores em empresas de prestação de serviços e as empresas de produção, transmissão e distribuição de energia, tá? Aqui ele traz a questão do piso salarial. Olha que vejam que era o piso salarial de 2020, tá? Vai trazer aqui também certas profissões e o valor dessas profissões. Ah, Ana Paula, mas nesse caso, se não saiu a convenção, o que é que acontece? Esses cargos, eles vão ser atualizados, muitas vezes, com o mesmo percentual do salário mínimo, tá? Se o sindicato ainda não liberou nenhuma outra convenção, mas eles precisam ser atualizados. Isso é importante lembrar. E aí vamos nós, salários superiores ao piso, olha aqui como é que ele traz, ó. 10% gratificação de função, 10% do cargo. Aí tem aqui, ó, eletricista, leiturista, chefe de equipe, supervisor, coordenador. Olha como é interessante que a convenção coletiva da área vai trazer várias regras importantes para a pessoa que fica no departamento pessoal. Então, se eu atuo dentro de uma questão de uma empresa que trabalhe com prestadores de serviço na área de produção, transmissão e distribuição de energia, eu tenho que seguir a convenção coletiva. É claro, né? Tudo dentro que quando tem aquela questão da CLT, tá? Tem todas essas situações que a gente tem que ver. Então, eu tenho aqui a previsão de gratificações por função, tem um piso de engenheiros, né? Destacando aqui quais seriam o parágrafo dos pisos de engenheiro, calendário de pagamento de salário, eles trazem até isso, tá?
trazendo aqui, ó, fornecimento de comprovante de pagamento de salário, que é o contra-cheque. Lembra que, acho que foi na aula anterior, passando do dia 4 no dia 3, a gente viu o modelo de contra-cheque. Então, lá na convenção, ele vai trazer também para a gente essa normativa, onde vai cobrar que seja entregue esse contra-cheque para o funcionário, tá? Retroativos. Então, vamos fazer um pagamento retroativo. Como é que tem aqui? Ele vai prever, vai trazer essa previsão, como é que é essa forma de pagamento. 13º salário, aquela questão que eu falei que tem empresas que fazem algum percentual diferente, tem alguma situação diferente. Se na convenção coletiva tem citando algo, né? Mas vamos ver o que nessa convenção coletiva traz. A mesma coisa que está na previsão legal. A empresa pagará uma primeira parcela do 13º salário aos seus empregados até o dia 30 de novembro. Facultado o pagamento da primeira parcela a critério da empresa por ocasião de férias do empregado. Vejam só que nessa convenção coletiva ela traz a previsibilidade de pagar junto com as férias do funcionário a primeira parte do 13º salário, né? Acho que, se eu não me engano, eu também já tinha comentado sobre isso. Adicionais, ó, o que é que ela traz aqui sobre aquilo que a gente estava falando de hora extra? 100% sobre a hora normal ou equivalente em folgas, né? Então, domingos e feriados nacionais é 100%. E 50% sobre a hora normal no sábado, de segunda a sábado, tá? De segunda a sábado, o adicional de 50%. É, aos domingos e feriados nacionais, 100%. Então, é isso que eu estava sempre citando a vocês. A convenção coletiva da área é muito importante, porque ela vai nortear o profissional de departamento pessoal, tá? Existem empresas que trabalham com vários sindicatos, porque são áreas, segmentações diferentes. Eu trabalhei numa empresa de consultoria que ela tinha 20 anos de mercado e trabalhava com vários sindicatos diferentes, para determinadas áreas diferentes, é claro, da empresa. E aí eu tinha que entender bem direitinho e dá um trabalho da peste acompanhar isso, viu? Periculosidade, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, mas aqui ela traz também o percentual de periculosidade, né? Citando a lei. Então, veja que ela vem muito acompanhando a legislação e dando norte para a empresa quanto a demais segmentos que devem ser feitos, tá? Ajuda de custo, ó. Almoço, R$ 17. Ana Paula, então, a empresa que segue esse sindicato, ela tem que, no mínimo, tá, pagar R$ 17 de almoço. E caso tenha uma necessidade de janta, mais R$ 17. Está previsto em convenção coletiva, tá certo? Então, a empresa que for sindicalizada a essa empresa, que no caso, no exemplo que eu estou citando aqui é o Cia Energia, ela tem que seguir a convenção coletiva, tá? Pernoites. Então, vejam só que já está aqui trazendo todas essas situações. O funcionário ele vai ter que trabalhar em viagem. Perfeito, eu vou lá na convenção coletiva e tento entender como é que está a previsibilidade de valores para pagamento, tá certo? E aqui, ó, temos todos os valores. Cartão refeição, né? Deixando aqui os detalhes do cartão refeição. Vejam só como é interessante. O funcionário ele vai receber R$ 17 com participação do empregado em 1 centavo. Então, quem é desse sindicato vai receber R$ 17 e o desconto lá na folha de pagamento é de 1 centavo, porque a participação do empregado é de 1 centavo, devendo os referidos cartões serem fornecidos no primeiro dia útil de cada mês de uso. As faltas serão dedutíveis no mês subsequente. Se eu não, aí vem a pergunta que às vezes, vez ou outra, funcionário e aluno vem me perguntar: Ana Paula, eu faltei, e agora? Se faltou sem justificativa, faltas serão dedutíveis no mês subsequente. Faltou 5 dias. Mês que vem, o pessoal não precisa preencher teu vale com os 25 dias, não. Vai descontar e preenche só com 20. Ixi, Ana Paula, mas que é isso? Que é isso, meu filho? Está previsto em convenção coletiva, tá certo? E é claro, turma, lembrando, essa convenção coletiva é para uma área específica.
Você não pode pegar uma convenção coletiva e estar espalhando como se fosse verdade em todas as áreas, tá? Como eu falei, são um sindicato patronal com um sindicato do trabalhador que chega em consenso e homologa isso no Ministério do Trabalho. Deixa eu ver se estou vendo que tem 3 perguntinhas no chat, deixa eu dar uma olhada. Questão do banco de horas com folgas ou com pagamentos, precisa verificar no sindicato, não é isso? Ou é a própria empresa que pode decidir como será isso? Se tiver previsão, a gente vai ver aqui, tipo nesse exemplo aqui dessa convenção coletiva. Se lá na convenção coletiva tiver a previsão de que a empresa pode decidir, aí ela pode optar. Tá certo? Se tiver já estruturado uma área ou compensação, ou apenas que tem também dizendo assim, ó, não pode ter compensação de horas. A convenção coletiva pode estar previsto isso. E aí você vai seguir exatamente como é que está. Tanto na convenção coletiva, né? Aí depois CLT, e aí, como eu falei, né? É a questão da nossa Constituição Federal. Tudo isso, Constituição Federal, não pode ser quebrada. CLT não pode ser quebrada. Depois vem convenção. Se a convenção, veja que convenção é negociada de sindicato. Se por acaso passasse, porque é homologada também no Ministério do Trabalho. Então, se por acaso passasse algo que viesse a quebrar algo da CLT ou da Constituição Federal, né? E isso poderia ser levado à justiça e também o Ministério do Trabalho entrar nesse meio, tá? E por quê? É homologado lá no Ministério do Trabalho. Antes da homologação, tem essa verificação, se não está quebrando nenhuma regra, se está dentro da Deus te jurisprudência, abençoe. todas essas situações, tá certo? Deixa eu ver aqui. Então, nessa, Alane, né, dentro desse contexto. Eu tanto vou ter que olhar essa previsibilidade na minha convenção, né, na minha área, para ver se tem alguma coisa. Vamos ver aqui a Silvia comentando. No caso, a empresa que eu trabalho ainda não pagou o reajuste, e no caso, estou de aviso. Hum, e tenho por obrigação receber as contas com reajuste, né? Trabalho em supermercado. O que é que acontece? Sim, o ideal era que ele já, na sua rescisão, já fizesse tudo isso. Eu já vi empresas pagando funcionários que já tinham sido rescindidos, porque demitiu ele, pagou num valor normal e depois vai ter que ir atrás para pagar tudo bonitinho. E Ana Paula, o que é que obriga ele a fazer isso? É o E-Social. Por quê? Quando ele sobe todos esses eventos para no sistema, né? Passou ali, ok. E aí houve um reajuste. Esse reajuste foi feito retroativo, né? Tem que ser feito retroativo. Se não for feito retroativo, va- sim, aquela empresa fica suscetível à multa, tá? O ideal é que ela já tivesse ali pagando você com reajuste, nem que seja um reajuste referente sobre o salário mínimo, no mínimo, tá certo? E por que isso, referente ao salário mínimo? Ah, se não saiu convenção coletiva atualizada, eu não posso fugir do que foi já negociado, né, que é o salário mínimo, o percentual sobre o salário mínimo. E aí seria utilizar esse mesmo percentual de reajuste do salário mínimo sobre o seu salário, né, que possivelmente é maior do que o salário mínimo, por isso que estava esperando convenção coletiva, certo? Então, sim, é para sair reajustado. A Juliana comentando que a Sindiago atualiza todo ano. Ainda bem, são sindicatos, aquela questão que eu tinha falado sobre sindicatos, né? Gente, tem sindicato que só recebia, ó, fazer que era fazer nada. Mas tem sindicato que é muito atuante e que vale até a pena, né, pagar às vezes ou aquela questão do sindicato, porque são sindicatos atuantes. Até aqui, ó, esse sindicato aqui, a gente acabou de ver 2 anos sem atualização. 2 anos o empregador podendo pagar o valor que quer, por quê? O valor que quer que eu diga assim, ó, vale alimentação, R$ 17. 2 anos sem aumentar, né? E, e aí o empregado vai questionar, o que é que o empregador vai dizer? Não, meu filho, o sindicato não atualizou, não, é isso que tem, pronto. E você, que acorda mais, a parte mais frágil do elo dessa relação trabalhista, o que é que pode questionar? Né? É ruim isso. Juliana comentando que a empresa que meu esposo trabalha paga 29 por dia de vale alimentação e também desconta 1 centavo. Perfeito. Né? E aí são as atualizações, ó, porque essa que a gente está vendo, Juliana, de R$ 18, né? A previsão aqui, ela é uma questão de 2020, né?
possivelmente, se fosse atualizar, mas ele fala aqui, ó, reajustado, interessante, porque apesar disso, ele fala, pelo menos o valor da pernoite, né, será reajustado pelo índice de inflação apurado pelo IPNC e IBGE, registrado no período compreendido. Não, ele traz aqui a percepção de 2021, a gente já está em 2023, então, né, de fato, não, nem está reajustado isso. Pronto, perfeito. Então, aqui, gente, conseguimos ver, não vou, lógico que é gigante, tá? Tem várias composições, mas por que que eu estou trazendo para vocês um modelo de convenção coletiva? É porque eu falo tanto de convenção coletiva que você pode dizer assim, não sei o que é convenção coletiva, né? O que é essa convenção coletiva que essa professora tanto fala? Então, eu resolvi só abrir para vocês e mostrar exatamente o que seria essa convenção coletiva. Ó. Se receber vale combustível, nos casos de fornecimento de vale combustível, o valor ficará limitado a R$ 243,74. Então, ela está abrindo aqui um precedente que eu posso ser o auxílio transporte ou um vale combustível, tá certo? A empresa sim pode optar por um vale transporte ou um vale combustível, tá? Porque aqui tem um precedente para isso. Auxílio médico, então aquela questão da assistência médica, ó, 100% não, as empresas fornecerão o plano de assistência médica a todos os empregados, indistintivamente arcando com 100% do valor do período do plano. Vejam só, aqui vem aquela questão de que tem empresa que paga só por coparticipação, né? Você tem que pagar a metade. Aqui nessa convenção coletiva, ela está deixando claro não vai ser descontado, né, o valor, vai ser só aquele valorzinho, lógico, né, não vai ser por cooperação, coparticipação, na verdade. Vai ser só descontado o valor daquele valor de desconto geral, mas a empresa ela vai arcar com 100%, não vai ter coparticipação, tá certo? Segundo o que a convenção coletiva prevê aqui. Fala sobre seguro de vida, e aí, quando a empresa vê aqui, né, convenção coletiva, vou entrar em contato com a seguradora diz assim: me manda a tua convenção coletiva. Por que que ela pede isso? Porque ela tem que ir de acordo com o que está na convenção coletiva. Deus me livre, um funcionário falece, R$ 83.760 é o que a família vai receber, certo? E por que a empresa faz isso de bondade? Não, é porque está previsto em convenção coletiva. Se o funcionário dele falece e não tem um seguro, a empresa ela pode se entrar em processo contra essa empresa, porque tinha um sindicato que fazia esse acompanhamento, que tinha essa previsibilidade e a empresa não estava cumprindo com a convenção coletiva. Tá certo? Veja aquilo que eu tinha falado para vocês, o quanto é importante a gente ter conhecimento. Por quê? Deus me livre, um funcionário falece dessa empresa. A família não tem nenhum conhecimento. Vai atrás, só recebe o INSS. Só, né? Aquela questão que estava prevista na legislação, ele pagava, ele era empregado, carteira assinada, só recebe o INSS. Aí o seguro, nem sabe que tem direito ou não. Se soubesse, se tivesse esse conhecimento, poderia ir atrás de tentar entender. E a empresa, mas a empresa não tem um seguro, ó, mas está previsto o sindicato, e ela acompanha esse sindicato. Então, aí vai um outro processo para ela. Processo porque ela não está fazendo o que era para estar de acordo com o sindicato. Veja como é interessante, tá? Normalmente a gente não sabe desses pormenores. Ahn, Rescisões e homologações. Então, aqui tinha previsões ainda, né, nessas questões de homologação, ou se tem homologação, ou se não tem homologação, aqui ele trazia essa previsibilidade, 2020, treinamento profissional, compensação, dias de greve, então, até a questão de greve, ó, gratificação de férias, condições de trabalho, comunicação de acidentes, a CAT ali, contratação de portador de deficiências, contratação de jovem aprendiz, então até aqui tem até a menção do jovem aprendiz, ó. Organização por locais de trabalho. Aí vejam só, aquela questão da organização das horas de trabalho, que tem dizendo aqui, ó. As empresas, durante a vigência de presente convenção, liberarão por 8 horas a cada 3 meses
um delegado sindical para cada grupo de 100 empregados, desde que nominalmente indicados por bases territoriais de comunicação com antecedência mínima de 10 dias da data de liberação. Aqui é aquela questão do sindicato, né? Tá ali fazendo aquele acompanhamento. Mensalidade dos associados, né? Agora não é mais obrigado, né? Antigamente era. E aí vinha a possibilidade de eu ser um associado, né, do sindicato. E tinha aqui a previsibilidade, né? Descontos deles e tudo mais. A contribuição sindical, mas essa daqui é a patronal. Patrão paga sindicato, tá certo? Não é só o trabalhador, não. Tá ok? Multas, tem tudo aqui, ó. Show? Então é por isso que eu falo que a convenção coletiva é para ela andar assim, ó, de ladinho seu, se você for atuar no departamento pessoal. Entender o que é essa convenção coletiva, quais são os valores, como é que é essa situação. É muito importante, tá ok? Deixa eu voltar aqui. E antes de voltar, deixa eu ver. Gente, deu para entender a importância aí do sindicato e da contribuição sindical, até mesmo da questão da convenção coletiva, né? O que é que vocês me dizem? Já tinham parado para ver uma convenção coletiva? Acho que foi quem foi que me falou sobre a convenção coletiva foi Juliana, foi quem foi que me falou sobre a convenção coletiva? Então, acho que foi a Juliana, né, que tinha comentado que já tinha visto uma convenção coletiva aí de uma empresa específica. Mas aí eu pergunto a vocês: tem alguém que já sabe qual é a sua convenção coletiva, que já observou isso, se nunca observou, se é coisa nova para você? Tem alguém que queria falar aí? Ou pode até falar sobre alguma experiência, alguma situação chave sobre essa questão da convenção coletiva? Ou não tem ninguém? Eu vou estar envergonhada. Vamos ver, o Daniel comentando que não sabia, pois é, interessante, porque assim, a convenção coletiva, ela é muito importante, principalmente se você recebe mais do que um salário mínimo. Como é que é ajustado o teu salário, né? Vem-se essa pergunta. Porque quem recebe um salário mínimo, todo começo de ano é reajustado o salário. E para quem recebe mais do que um salário mínimo, né? Como é que é esse reajuste? Então, para quem recebe mais do que um salário mínimo, normalmente em maio, é liberada as convenções coletivas. Ah, Ana Paula, mas passou de maio, foi junho, julho, né? Passou aí. Acontece que quando for liberado, é para ser pago o retrocesso, tá? O que foi pago anterior, o valor que faltou anterior, né? Daquela período até onde foi liberada a convenção coletiva, é para ser pago tudo. Então, eles recalculam lá o período e mandam para você. É interessante isso. Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar assim, que ganhei mais do que um salário mínimo, a empresa que eu trabalhava, ela era muito justa na questão de que eu amava essa empresa. Passei 5 anos, foi uma empresa que passei mais tempo. A gestora, ela liberava às vezes antes de sair o valor do sindicato, ela já liberava o percentual acima do salário mínimo. Antes de sair o sindicato, às vezes a gente ficava ganhando mais do que a área do sindicato, né? Que o sindicato liberava um valor X, ela já tinha liberado, era mais alto. E a gente ficava tudo feliz, meu Deus do céu. Foi uma empresa boa, graças a Deus. Comentando que professora, quem trabalha em prefeitura tem a prefeitura, porque assim depende muito do teu tipo de contrato. Se é concursado, concursado não é regido pela CLT, né? Ou então se é bolsista, né, que tem professor bolsista também. Aí tem várias formas ali de contratação. Se é CLT, se é regido pela CLT, aí sim, né, tem sindicato para professores. Mas se é concursado, aí já é outra coisa. Se é terceirizado, também tem sim sindicato para sua área, tá certo? Então tem essas nuances também, né? Entre concursado, terceirizado, bolsista, que bolsista é só aquela bolsa e pronto, tá certo? Show, vamos nós agora para falar um pouquinho de adicional noturno, né? Falando sobre o adicional noturno, ai, acabou saindo aqui, adicional noturno, o que é que a gente tem aqui nessa página de adicional noturno? Quem é que tem direito a adicional noturno? Como é que é essa questão do adicional noturno?
Gente, na aula gravada eu comentei que uma hora noturna não é a mesma coisa que uma hora comum, tá? Vou até voltar um pouquinho mais para lembrar dessa situação. Deixa eu botar aqui, deixa eu voltar aqui, era bem nessa parte aqui. Pronto. Nesse slide, o que é que ele traz para a gente? Que uma hora diurna, uma hora normal, então, estou trabalhando normalmente na Paula, é 60 minutos. Mas à medida que eu já trabalho à noite, a partir das 22 horas, né? Passei das 22 horas, o que é que acontece? Uma hora minha é 52 minutos e 30 segundos. Então, eu comprei 52 minutos e 30 segundos, fechou como se fosse uma hora. Isso faz com que o valor de uma hora comum já até tenha um aumento, por causa que uma hora não seria 60 minutos, mas 52 e 30 segundos, tá certo? Isso impacta na forma de cálculo também. Voltando para o slide onde a gente estava. Pronto. Opa, passei. Então, o que que a gente consegue perceber aqui, ó? Tem direito ao adicional noturno o empregado que trabalha no período de 22 horas de um dia e às 5 horas do dia seguinte. Então, se você, né, lógico aquela questão, se você trabalha nesse horário de 22 horas, adiante até às 5 horas, você vai receber o adicional noturno, tá? Lembrando que a hora do trabalho no noturno deve ser computada como se 52 minutos e 30 segundos. Ou seja, o trabalho durante 7 horas noturnas equivale a 8 horas diurnas, tá? Então, se eu trabalhar 7 horas à noite, é como se eu tivesse trabalhado 8, tá certo? Interessante esse ponto. E aí faz com que a pessoa também, isso é justo, né? Pelo tempo que a pessoa está trabalhando ali de forma noturna. Deixa eu ver o que foi comentado. Sou da prefeitura e geralmente tem seu próprio regimento interno. Exato, isso. Isso. Caso concursado, não é regra geral, cada município tem o seu. Pois é. É isso, Júlio. Muito obrigada aí por estar reafirmando aquela questão que eu tinha falado. De fato, né, quando é concursado, aí já foge do CLT. Aí aqui a gente está falando do quem é seletista mesmo, tá certo? Uhum. E aí, falando aqui, continuando nessa questão do adicional noturno, o que é que a gente consegue entender nesse slide? Que o adicional noturno, ele é 20% sobre a nossa hora comum, né? Salário por hora. Nesse exemplo aqui, é como se a pessoa recebesse R$ 5,91. É claro que esse exemplo está um pouco destoante da realidade. Por quê? Aulas anteriores, a gente viu que o salário mínimo atual, uma hora, é R$ 6,42. Então, tecnicamente, eu não poderia ter uma hora de trabalho de R$ 5,91, tá? Deu para entender aí o que é que eu estou falando? R$ 5,91, ela é menor do que uma hora de salário mínimo. É porque aqui era um exemplo, né? Na época o salário era diferente, tá? Mas dá para vocês entenderem aqui a situação chave. Vamos ver aqui, ó. Uma hora comum é R$ 5,91, mais R$ 1,18. Aí você diz, não, Paulo, de onde é que veio esse R$ 1,18? É pegar 5,91, né? E multiplicar. Cadê o meu mouse? Aqui, mouse, chegou você. Aqui. Pegar 5,91 e multiplicar por 2, por 20%, né? Que é 0,2, na verdade. Vamos nós. Então, eu tenho aqui 5,91 vezes 20%, eu fico com 1,18, né? E ali se torna minha hora noturna, meu hora de 20%. Então, isso não estou falando de hora extra, tá? Estou falando de adicional noturno. A pessoa está trabalhando no turno dela, só que é noturno. Então, não é hora extra aqui. Nosso exemplo, a gente está falando de um adicional noturno. Então, eu tenho.
R$ 5,91 mais 1,18 ficou R$ 7,09. Uma hora dela de trabalho noturno, tá? Só que aqui nesse exemplo, ela trabalhou 40 horas noturnas. Então, eu pego R$ 7,09 vezes 40, que deu R$ 283,60 a mais no salário dela, tá? Porque aqui a gente está fazendo o cálculo apenas das 40 horas de trabalho noturnas, tá certo? O que é que vocês me falam? Esse tipo que eu mostrei aqui, esse tipo de cálculo assim, dessa forma, dessa estrutura, tá dando para entender legal como é que eu cheguei nesse R$ 283,60? Eu peguei esse recorte porque eu achei que estava claro, mas é claro que quem fala se está claro de fato é vocês. Conseguiram entender como é que eu cheguei nessa base? Que às vezes para mim está claro, né? Mas a pessoa que está do outro lado aí, está olhando para o material, não está conseguindo entender. Tem alguma dúvida de como é que eu cheguei a esse valor? Qualquer coisa me falem, tá? Me falem, me falem, me falem. Vamos ver. Sim, perfeitamente. Está certo, bebê. Que bom. Então, a gente entende aqui que o adicional noturno, ele é de 20%. E isso não é com hora extra. Se tiver hora extra, aí a gente vai calcular esse adicional, esse salário, mais o adicional de 20% e depois jogar a hora extra, tá certo? Vindo nessa composição da hora extra, o que é que a gente consegue entender? Ó, hora extra noturna. Deu sim, que bom, Pedro, obrigada, viu? Entendendo aqui já a composição da hora extra noturna. Quando uma pessoa fizer hora extra noturna, há dois adicionais, o da hora extra e o da hora extra noturna. Interessante, tá? Só que aí eu já vi aluno, inclusive até teve aluna que me mandou, porque ela não estava conseguindo, porque na apostila de vocês tem esses cálculos do mesmo jeito, tá? Mas às vezes não é tão esmiuçado, e aí pode surgir dúvida, porque ela estava calculando de uma forma só somar esses valores e depois fazer a multiplicação. Não estava dando muito certo, não estava batendo com o cálculo. E por que que não estava batendo? Vamos ver aqui, ó. Aplica-se o adicional noturno sobre o salário base noturno e sobre o total aplica-se o adicional de hora extra. Então vejam que eu primeiro tenho que fazer o valor da minha hora normal com a hora noturna. E depois eu faço essa multiplicação sobre o total, né? Aplica-se o de hora extra, tá? O como calcular a hora extra noturna? O valor da hora vezes 1,2 vezes 1,5, que é igual ao valor da hora extra noturna. E por que esse 1, Ana Paula? De onde é que vem esse 1, né? Porque já que a hora noturna é 20%. E a hora extra normal é 50%. E esse 1, Ana Paula, de onde é que vem? Alguém pode me perguntar. Significa dizer que eu vou pegar o próprio valor e vou multiplicar em cima dele, tá certo? E depois somar o valor em si. Aí ele traz 1,2, que é um inteiro, né? Vírgula 2 seria a 20%, certo? Então ele pega o próprio valor e soma-se aos 20%. É só essa introdução que ele está trazendo aqui. Vamos entender melhor esse cálculo, né, com um exemplo. É interessante sempre a gente trazer um exemplo, não é isso? Vamos ver aqui um exemplo de como calcular essa adicional noturno, né? Então, show. Gabriela trabalha numa zona urbana das 16 às 23 horas e 44 minutos. Nesse caso, faz 2 horas noturnas por dia, das 22 até as 23h44, já que a hora noturna é contada a cada 52 minutos e 30 segundos. Lembra lá que a gente tinha visto, né? Uma hora normal à noite é de 52 minutos e 30 segundos, né? Então, nesse caso, ela trabalha 2 horas, ela faz 2 horas noturnas. Aí vamos cá. Horas trabalhadas, salário sem adicional é de 2.500. Então, sem adicional, ela recebe R$ 2.500. Horas ao mês é 200 horas.
olha como é interessante, tá? A gente entender também. Essa profissional, ela não trabalha 220 horas. Isso vai ser o quê? Um acordo feito lá no contrato dela, vai ter a previsibilidade disso. Então, essa funcionária, ela trabalha apenas 200 horas. Isso vai impactar na forma de cálculo dela. Se eu pegar por descuido, lançar lá no sistema um regime comum, vai fazer com que a hora dela seja diferente. Veja quantas coisas a gente tem que se atentar ao fazer o cadastro de um funcionário, né? É muita coisa. Eu lembro que na primeira vez que eu estava fazendo cadastro ali no Fortes, né, lançando funcionário, aí me pergunta o salário dele, aí me pergunta se tem alguma convenção coletiva, aí me pergunta se tem algum benefício. Menina, eu já começava a ficar nervosa. Depois de um tempo, eu fazia tranquilamente, porque eu já tinha mais segurança das informações que eu ia colocar. Mas veja que é um mundo de informações, né? O RH, o departamento pessoal, eu admiro esse pessoal que trabalha nessa área. Admiro mesmo. E eu sei que tem alguns aqui que estão presentes, né? Que já trabalham, já estão atuando e estão fazendo esse curso aqui para se qualificar ainda mais. Então, veja, eu admiro porque é muitos itens, tem que ter muita atenção, são peculiaridades que podem impactar no cálculo. Aqui, se eu não prestar atenção que essa funcionária tem 200 horas apenas e não 220, eu posso fazer todo o cálculo dela errado. E é claro, Ana Paula, que isso você não vai fazer na mão, você vai fazer num sistema. Então, basta só que no meu cadastro, quando eu for fazer o registro do funcionário, eu registre ele de forma errada. Eu registro lá colocando 220 horas. Então, o regime de trabalho dela é diferente. É 200 horas, tá? Aí, ó, 2.500 dividido por 200. Por que 200, Ana Paula? Porque essa funcionária, ela não trabalha 220 horas. Ela trabalha apenas 200 horas. Por isso que está 200 aqui, tá? E aí eu descobri o quê? Que uma hora dela de trabalho é R$ 12,50. Imagina só se eu pego e coloco ela num sistema como 220, o valor da hora de trabalho dela ia diminuir, tá? Por hora trabalhada. Então a gente descobriu que é R$ 12,50 a hora dela trabalhada normal. Vamos continuar ainda com esse cálculo, tá? Já descobri o valor comum dela. Já desliguei, Bianca. Acho que eu desliguei aqui. Então, já descobri o valor comum dela, R$ 12. E agora eu vou vir com adicional por hora. Ela não trabalha à noite, 2 horas? Então, o que é que eu vou fazer? Uma hora dela é R$ 12,50. Eu vou multiplicar pelos 20% lá do horário noturno. Então, o que é que eu descubro? Que é R$ 2,50 o adicional por hora. Então, agora eu pego o adicional ao mês. Depois multiplico o valor do adicional por horas pela quantidade de horas trabalhadas à noite por mês. No exemplo, trabalha-se 50 horas. E aí vamos nós. Ele já trouxe para a gente que essa funcionária, no exemplo, trabalha 50 horas noturna. Então, a gente vai pegar 2,50 vezes 50, porque são 50 horas nesse exemplo citado aqui, tá? É igual a R$ 125 de adicional ao mês. Então, todos os meses ela vai ter um adicional noturno de R$ 125. Por quê? Por causa todos os meses, não, durante esse mês, né? Que está citando aqui que um mês teve 50 horas trabalhadas de forma noturna. Então, é exatamente isso que eu vou fazer. Vou pegar esse adicional sobre as horas noturnas. Show de bola? E é interessante a gente acompanhar esse cálculo, né, e ver que essa funcionária ela vai ter R$ 125 de adicional, mas qual vai ser o salário dela? O salário dela com adicional vai ser a soma do salário mais o adicional. Então, vai ser 2.500 mais os 125, né? Que vai dar 2.625. Esse será o salário da Gabriela com adicional. Show?
Então, a gente conseguiu ver aqui que não é complicado, como eu falei, agora me lembrei, acho que foi algum aluno que perguntou, professor, esse curso tem cálculo? Eu disse, tem, mas é cálculo simples, tá? Não é cálculo tão complicado assim. São os cálculos mais simples. Vejam só que a gente é muito de interpretação. Então, eu tenho que interpretar, tenho que ler, tenho que entender, tenho que saber as regras, né, de cada cálculozinho desse, né? Não tem raiz quadrada, Bernardo. Não tem raiz quadrada, tá? Pode ficar tranquila. É muita interpretação. E aí, nessa questão da interpretação, às vezes a gente peca por isso, por não interpretar a nossa convenção coletiva de forma adequada, por ter algum problema na questão do cálculo, porque o funcionário saiu de férias, quando voltou, acabei errando ali. E errar, quando eu falo errando, gente, porque no dia a dia, não é você que vai fazer na mão esse cálculo, vai estar parametrizado no sistema. Se o sistema não tiver parametrizado correto, o cálculo vai vir errado. E se você não souber fazer esse cálculo na mão, você não vai identificar o erro. Você vai acreditar que o sistema está perfeito, lindo e maravilhoso. Só que o funcionário, se estiver indo mais para ele, ele não vai atrás, não. No momento que cai menos, meu filho, ele roda a banana. No momento que cai menos, né? Vai descontar um desconto errado aí para alguém. A confusão tá grande. Aí o funcionário vai na sua mesa, vai na mesa do coordenador, do gestor, seja de quem for, vai ir atrás do valor, né? E aí, quando se descobre o quê? Que antes que fazia errado, aí o funcionário fica doido. Vixe, agora, né? E agora a funcionária vai ser demitida. Por quê? Porque ela fazia não sei quantos anos o cálculo errado. Agora que ela começou a fazer o cálculo certo, né? Acontece essas coisas, gente. Acontece muito, tá? Porque a parametrização estava inadequada, a pessoa confiou na parametrização do sistema, nunca sequer fez o cálculo certo. Aí chega uma outra, faz o cálculo correto. Aí dá um problema menor, tá? Então é interessante esses pontos. Adicional de insalubridade. E aí, adicional de insalubridade, a gente tem grau mínimo 10%, 20% e 40% de insalubridade, tá? O artigo 189 da CLT, ele fala sobre a insalubridade, são aquelas atividades que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, expõem os empregados a agentes nocivos à saúde. Tá? O exercício de trabalho de condições insalubres acima do limite de tolerância estabelecido pelo Ministério do Trabalho assegura a percepção de adicionais, respectivamente. Né? Então, temos 40, 20 e 10. E olha como é interessante, está marcado até um pouquinho mais de forte aqui, ó. Salário mínimo. Então, Ana Paula, eu recebo R$ 6.000, recebo R$ 20.000. Se você tem insalubridade, esses percentuais não é sobre o seu salário, é sobre o quê? Salário mínimo. Muito importante isso. Por quê? Porque a gente tem já o de periculosidade. Deixa eu ver se já é o próximo slide. O de periculosidade, que é o próximo slide, perfeito, ele já tem um cálculo diferente. Eu acho, tá nem mostrando para vocês, né? O de periculosidade já tem um cálculo diferente. Por que o de periculosidade? O de periculosidade, ele já é diferente desse aqui, ó. Porque esse de salubridade, o que é que ele traz? 40, 20, 10 e 30 sobre o salário mínimo, né? Vamos ver o de periculosidade. 30% sobre o salário sem o acréscimo resultante de gratificações, premiação, participação do lucro da empresa. Então, é 30% sobre o seu salário. Se você recebe 20.000, é 30% sobre o seu salário, tá? Eis uma diferença importante aí para se levar em conta. Por quê? Existem profissões que elas são insalubres e perigosas. E aí você pode se questionar assim, poxa, essa profissão é insalubre e perigosa. Qual é o melhor para receber? Porque ela é as duas, eu não posso ficar com as duas, tá? Você não recebe os dois adicionais, infelizmente. Se você está num trabalho que é perigoso e insalubre, você vai ter que escolher um dos dois. E aí vem, Ana Paula, qual é que eu escolho? Eu digo, depende do seu salário. Se você recebe um salário mínimo,
Então, aqui a gente vê o quê? Um salário mínimo, eu posso, dependendo do grau de insalubridade, eu posso vir a receber até 40%, né? Então, se for uma insalubridade de grau máximo, eu posso receber 40% sobre o salário mínimo. Agora, se for um salário acima do salário mínimo, eu posso receber até 30%, né? E eis aí o que normalmente, Ana Paula, recebe mais que um salário mínimo, aí fica a periculosidade, tá? Por que periculosidade? Porque é 30% sobre o salário que você recebe, é mais do que o salário mínimo, né? Isso para quem recebe mais do que o salário mínimo. São consideradas atividades operacionais perigosas na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho, aquelas que, por sua natureza ou método de trabalho, impliquem o contato permanente com inflamáveis ou explosivos em condições de riscos acentuados. O trabalho em condições de periculosidade assegurou ao empregador um adicional de 30%. E é por isso que eu disse, tipo, um frentista de posto, alguma coisa assim. Ele não está sendo colocado agentes nocivos? Sim, porque se a gente parar para pensar, a gasolina, né, aquele odor que sai ali daquele tanque quando está sendo abastecido, aquele odor vai todo pro rosto meu Deus do céu, acabei de falar da pessoa que está ali. Nossa, acabei de falar da profissão, esqueci o nome da profissão. Do cara que está enchendo ali o tanque, né? Acabei de esquecer o nome do homem. Como é que pode? Falei e esqueci. É, frentista, exato, Bernardo. Eu falei o nome frentista no começo, aí depois eu esqueci. Obrigada, Daniela. Exatamente, é frentista, né? Então, o frentista, ele está ali sendo colocado a agentes nocivos à saúde dele e também está com perigo de exposição. Tá certo? Deus me livre, acontece alguma coisa, tem uma explosão dela, aqueles tanques, aqueles carros que estão abastecendo, quando faz explode o carro lá, né? Aqueles carros de gás. É um risco. Então, esse funcionário, teoricamente, ele está nessas duas. Só que aí ele vai escolher, se ele recebe mais do que um salário mínimo, ele vai ficar com periculosidade, que é 30% sobre o salário, né? Que é mais vantajoso, é claro, para ele. 30% sobre o salário, do que 40% sobre o salário mínimo, né? Que aqui é sobre o salário dele, então vai subir além, tá ok? Então veja que são situações como essa, mas eu vou trazer para vocês outras profissões para que vocês pensem aí. Exemplos, né? A caracterização e a classificação da insalubridade e da periculosidade, segundo as normas do Ministério do Trabalho, far-se-ão através da perícia a cargo médico do trabalho ou engenheiro do trabalho, registrados no Ministério do Trabalho. Então, para que seja dito que aquela empresa, aquele profissional, eu preciso ter alguém que faça essa perícia, tá certo? Quem é que normalmente faz essa perícia? Um médico do trabalho ou um engenheiro do trabalho, tá? E aqui são exemplos para que vocês possam estar vinculando aí o quão é interessante, tá? As profissões e o que seria o risco à saúde ou então o risco à vida, né? A insalubridade é um risco à saúde. Já a periculosidade é um risco à vida daquele profissional. E aí isso tem diferença, tá? A atividade com exposição acima do limite de tolerância, ruídos, calor, radiação, então técnico de radiologia, né? Ou o profissional da área radiológica, o médico ele corre o risco à saúde ou a risco à vida, né? À saúde, teoricamente, né? Bernardo, fica a saúde, porque a vida é tipo assim, uma situação que coloca aquela pessoa em perigo de morte. Teoricamente, se a pessoa não tiver, igual como agora esses dias aí a UPA, um rapaz chegou, a UPA não, tá? Na UPA também, né? Mas no IJF o cara entrou e matou um outro lá dentro do hospital, né? Teoricamente, ali é um perigo à vida, só chegar um e matar ali rapidão. Mas é considerado como se fosse risco à saúde. Por quê? Aquele médico, às vezes,
na pressa, pode se furar com uma agulha contaminada. É um risco à saúde dele, né. E aí, por isso que ele ficaria com insalubridade, né, dependendo da área que ele atua, é claro, certo? Ficaria, a questão de insalubridade. Aí vamos nós. E aí periculoso depende muito dessa situação. Será que ele está em algum local, e aí um médico que trabalha na faixa de Gaza, você entende que a diferença? Ele continua sendo médico, ele tem um risco de insalubridade, que é o risco à saúde, no entanto, ele está na faixa de Gaza, onde tem bombas, onde tem situações, assim, terríveis, que vão inibir a situação de risco à vida dele. E aí sim, nessa situação fica periculosidade. Então veja que não é só a profissão, depende também do cargo aonde ele está e o local onde ele está atuando. Show? Deu para entender aí, Bernardo? Então ficaria risco à vida, dependendo da situação onde ele está. Exemplo também que eu vi, a questão lá do Rio Grande do Sul, às vezes a pessoa vai tentar salvar o outro, então um médico que se coloca de forma voluntária, aí lá no Rio Grande do Sul, ajudar o pessoal nas enchentes, e acontece uma situação mais grave e ele perde a vida. Ele está iminente a perder a vida dele ali, né, naquelas enchentes. Então, são situações específicas. O que o Pedro comentando aqui, que está terminando o curso de técnico de segurança do trabalho. Olha, ele deve ter visto bem mais, viu? Tem as NRs ali, as normas regulamentadoras maravilhosas. E estudo todos os requisitos em termos de saúde do trabalhador. É muito importante aprender todos esses casos nessa profissão. Corretíssimo, Pedro. E o Pedro, falando sobre técnico de segurança do trabalho, ele nos trouxe também que um profissional da área de recursos humanos tem que saber. Não é que você vai ser o clã disso, tá? Mas você tem que saber que existem as normas regulamentadoras que orientam em muito desses processos que a gente está discutindo aqui. Então, vejam, e aí falando novamente sobre como o departamento pessoal, a pessoa tem que estar estudando, tem que estar atento, tá? Que existem normas regulamentadoras para a área de insalubridade e periculosidade. O RH, ele tem que estar atento também a essas situações, porque existem treinamentos específicos. E eu tenho que entender. E onde é que vai ter as informações sobre esse treinamento? Exatamente na NR, né? E aí, não é que eu vá fazer esse treinamento, mas sou eu que estou à frente do departamento pessoal e possivelmente no cronograma ali aonde vai ter os processos de treinamento, então eu tenho que contratar ou até mesmo fazer menção em reuniões que é necessário contratação de palestrantes ou de empresas para fazer esse acompanhamento. Se você, RH, não tiver com conhecimento, né, ou se achar na capacidade de assumir mais essa responsabilidade. Na minha época, eu indiquei que fosse contratada uma empresa, porque agora tem várias situações, né, que inclusive assim, ó, acredito que o Pedro sabe aí do PGR, né? Que vão falar sobre treinamentos específicos que têm que estar presentes, cuidados dentro da empresa específicos, que uma pessoa de RH não vai poder assumir essa responsabilidade. Ela precisa de alguém que tenha capacitação disso. E aí a empresa não tem um técnico de segurança do trabalho. E aí? É tudo para o RH? Não, vamos atrás de uma pessoa ou de uma empresa que preste essa consultoria, né? É interessante esse ponto que ele trouxe. Deixa eu ver aqui que ele comentou também. Está terminando o curso. Todas as ANEs são importantes e todas essas normas são fundamentais, corretíssimo, né? E é importante que a gente esteja ali atentos a tudo isso. Pedro, eu também sou técnico de segurança do trabalho, estou me formando ainda, tá? Pelo IFCE, está em greve, mas resolveram aí negociar, né? Acho que vai ser essa greve. Mas eu sou técnico de segurança do trabalho também, né? Me formando em técnico de segurança do trabalho pelo IFCE. Tá certo. Mas e já atuo com professora, de certa forma, em algumas disciplinas de outra instituição de ensino também aqui, de cursos técnicos do de Fortaleza. Falando ainda aqui, voltando sobre essa situação, insalubridade, saúde, ruído, calor, radiação, poeira,
Tem um professor da área de segurança do trabalho, falando sobre segurança do trabalho, agora já abriu esse norte aqui, que ele foi internado com inflamações no pulmão dele devido ao trabalho onde ele ficava. O pulmão dele criou uma, vamos dizer assim, rejeitou o ambiente que ele estava e ficou inflamado, né? E olha que tem, já vi isso com algodão, em pessoas profissionais que estavam trabalhando na área de algodão, e aí o pulmão, ao respirar, né? Aí aquelas minúsculas partículas entraram no pulmão e o pulmão inflamou. E tem pessoas que trabalham tranquilamente, mesmo com máscara, né? E mesmo com máscara, a pessoa inflama o pulmão, porque tem mais sensibilidade, tá certo? Então, agentes químicos, vibrações, né? Atividades com exposição constatada à radiação não ionizante, umidade, frio, agentes biológicos, condições hiperbáricas e agentes químicos. Tudo isso fica aqui dentro da parte de insalubridade, tá? Já de periculosidades, explosivos, inflamáveis, energia elétrica. Então, a gente viu aquela norma regulamentadora, a gente viu aquela convenção coletiva que a gente estava lendo, né? Que era de uma empresa na área de energia. Então, por isso que ele citava exatamente essa questão da periculosidade, né? Por que, Ana Paula? Porque energia elétrica, periculosidade, né? Risco à vida. Deus me livre, uma pessoa desatenta ou fez alguma coisa ali, meu filho, não é nem a saúde, não. É que você morra mesmo, se não prestar atenção, né, na parte elétrica. Segurança pessoal e patrimonial, então, aqueles seguranças também entram. Motociclista, e aí entra toda essa confusão que está tendo na questão de regulamentar o trabalho dos Ubers, né, os uberistas aí, o pessoal que trabalha com Ubers de um lado para o outro. Esse pessoal, então, não estão recebendo, né, periculosidade, não estão recebendo, muitos deles não estão até sem direitos, vamos dizer assim, futuros. E aí o governo quer entrar com esse processo que está havendo aí, mas o povo não quer, e tá essa confusão toda, né, entre resolver essa situação. Mas por quê? Essa profissão também ela é vista como uma profissão periculosa, tá? E não tem, não ganha mais. A Uber não vai lhe pagar mais, não vai pagar periculosidade para você, né? Quantos não estão colocando a sua vida em risco diariamente? E radiação. Radiação, vejam só aqui que isso vai depender do grau de radiação, tá? Porque uma radiação no dia a dia comum, um técnico de radiologia vai usar ali o dosímetro no peito, aquele dosímetro vai para a leitura todos os meses e normalmente não dá nada ali no dosímetro, tá? Se der alguma coisa, a pessoa já fica afastada por um certo período. Então, o técnico já tem um cuidado, que fica todo tempo no peito aqui o dosímetro. Aqui a gente está falando de radiação acima disso. Aí é periculoso, tá? É outra situação. Que o Pedro comentando, parabéns, professor. É bom saber que você também tem conhecimento nessa área, na parte de saúde do trabalhador, sim. Na verdade, segurança e saúde do trabalhador, quando eu tinha meus 14 anos, foi o primeiro curso que eu tentei, lá no IFCE. Na época, eu fiquei entre as classificáveis, mas tinha uma senhora que tinha melhor, ficou empate, né, na época. E aí, normalmente, o desempate, o que é? Idade, tem vários requisitos, né? E ela passou na minha frente porque ela tinha idade, eu com 14 anos, né? Tava começando assim, 14 para 15, tava começando ali querer entrar no IFCE. E aí, eu fiquei nessa latência de dizer assim, poxa, eu queria fazer técnico de segurança do trabalho. Aí, alguns anos atrás, estava tendo inscrições, e aí eu peguei, falei com meu marido, que eu queria que meu marido fizesse técnico em eletrotécnica, mas meu marido ainda não se inscreveu, né? Aí eu falei, vira, olha aí, me faça me inscrever. Aí eu fui me inscrever, né? Botando meu dado, olha aqui, muito assim. Aí eu testei o nosso trabalho, olha aqui. E ele, não, não quero, não quero, não quero. Aí eu me inscrevi, fiz a prova, aí eu passei. E eu nem esperava, não tinha estudado, não tinha feito nada. Aí eu passei, eu disse, caramba, era um sonho meu de alguns anos atrás, né? Vou fazer. Aí eu fui fazer, tá? Vamos nós. Deixa eu ver se tem alguém com fone. Deixa eu ver, gente. Deixa eu dar uma olhadinha.
Sim, tem mesmo, já desliguei aqui. Então, gente, insalubridade e periculosidade é uma das situações chaves. E agora, falando sobre um benefício para a família, tá? Já saí dessa parte de horas extras e tudo mais, mas falando sobre um benefício normalmente para a família, que é o salário família. E para a família que eu falo, a família do trabalhador, tá certo? Que a pessoa vai dizer, da família, como assim, professora? Se eu tenho filhos menores de 14 anos, e aí tem as regras, tá? Não é todo mundo, não. Aqui era de 2023, depois eu vou dar uma olhadinha agora mesmo para a gente ver de 2024. Mas como é que era a tabela de 2023? A cada filho que eu tivesse menor de 14 anos, né, e a gente vai ver que tem outras situações específicas, eu ganharia 59,82 centavos. Desse ano, eu vou olhar daqui a pouco qual é o valor. Tinha um teto limite. Então, se eu recebesse mais de 1.754,18, eu não receberia esse abono, né, esse salário família, tá? Vigência, né, era até o ano de 2023. Então, mas eu vou ver aqui o valor do salário normal. Como é que funcionava isso? O que é o salário família? É o benefício previdenciário que tem direito aos segurados empregados, inclusive os domésticos, e aos trabalhadores avulsos que têm um salário de contribuição inferior ou igual ao valor da tabela do salário família fixada. Então, a gente tem que ver qual é a fixação de 2024. Outro ponto que a gente sempre tem que estar de olho também, que todos os anos essas tabelas elas sofrem influência da alteração do salário mínimo, tá certo? Então é por isso que quem é da área de recursos humanos tem que ficar sempre atualizando tudo, acompanhando e novamente lembrando, Ana Paula, os sistemas normalmente eles atualizam várias dessas informações, mas tem algumas que têm que ser parametrizadas manualmente e eu preciso estar de olho nisso, tá? Porque senão eu posso manter por um certo prazo algo que já tenha tido alterações. Quem é que pode receber? Como é que é esse processo, né? Devido ao trabalhador empregado, exceto aos domésticos, trabalhador avulso, pago diretamente pelo empregador. É devido também aos aposentados por invalidez ou por idade e aos demais aposentados quando completam 75 anos, se homem, ou 60 se mulher, pago pela Previdência Social junto à aposentadoria. É interessante, tá, gente? Porque, ó, junto à aposentadoria, a pessoa com 65 anos, que hoje em dia, né, a mulher está com 62 e o homem com 65 atualmente. Ter um filho de 14 anos é possível? Sim, é possível, né? Mas é uma menor quantidade. E é por isso que eles fazem essa previsão, porque eles sabem que é uma menor quantidade. Se fosse uma maior quantidade, já tinham tirado a aposentadoria. É paga uma cota do salário família por filho até 14 anos de idade ou inválido de qualquer idade, tá? Então, é homologada a doença da pessoa e tudo mais, então ela continua e acaba ficando como inválido, né, nessa situação, então ela a qualquer idade ela vai receber ali aquela cota do salário família, tá certo? É importante lembrar disso. E aí, falando ainda aqui sobre essa questão do salário família, o direito ao salário família cessa automaticamente quando o filho é que para completar 14 anos, né? Salvo o inválido, é claro, né? E pela recuperação da capacidade do filho ou equiparada do inválido. O, a contar do mês seguinte à da cessão da incapacidade. Tá certo? Então, é isso. Mas o que também eu vejo muito nessa questão do cessar automaticamente. Eu vejo que, às vezes, a pessoa tem filho, recebe menos do que o valor, recebe só o salário mínimo e não leva os dados do filho. Ou então não atualiza a matrícula, não atualiza o cartão de vacina, aí sai do sistema e a pessoa perde essa bonificação, tá certo? Então, a empresa em si, ela nem, às vezes, nem olha isso. Você tem que ficar lembrando, tá? De sempre olhar se está tudo ok, se está tudo certinho. Tem empresa que não olha isso, não. Tem empresa que sim, quando você está fazendo, ele cobra, depois ele vai e manda pedindo atualização do cartão de vacina, pedindo atualização dos dados da criança, exatamente porque isso daqui é um benefício
pelo INSS, não é a empresa que está te dando, não. Vem no teu contra-cheque, mas isso é do INSS, porque você contribui com o INSS e você tem ali a menor do que o teto exigido, então você recebe. A empresa ela só te repassa algo que é previsto, é um benefício para quem é do INSS, tá? É importante lembrar disso. Então, quais são os documentos, Ana Paula, que tem que ser levado? Para filhos de até 6 anos de idade, o empregado deverá apresentar no mês de novembro o atestado de vacinação ou documento equivalente para filhos a partir de 7 anos de idade, comprovante de frequência escolar, tá? Então, temos o atestado de vacinação e temos a frequência escolar. A frequência escolar apenas para as crianças de 7 anos de idade, né? A partir de crianças de 7 anos de idade. No mês de maio e novembro. No caso de menor inválido que não frequenta a escola por motivo de invalidez, deve ser apresentado atestado médico e confirme de fato. Tá? Então, teoricamente, é para ser levada a criança, né, para ter um atestado médico que comprove de fato isso, e assim a empresa possa estar lançando no sistema. Show? Outro ponto interessante, eu tenho que levar essa certidão de nascimento do filho original e cópia autenticada, comprovação de invalidez, caso assim eu tenha, né? E também o valor total do salário família pago ao segurado é procedida a compensação quando de recolhimento da contribuição ao Instituto Nacional de Seguro Social, INSS. Quer dizer isso, Ana Paula? Significa dizer que a empresa ela te repassa, ela paga para você no seu salário esse valor. No entanto, ela compensa lá quando ela vai fazer a guia de INSS, tem um INSS patronal. Aí ela desconta. Ah, eu paguei de 10 funcionários o salário família e o salário maternidade. Então, ela vai somar o salário família e o salário maternidade descontado que ela ia pagar para o governo. Então, é por isso que eu estou dizendo a você que o salário família e o salário maternidade, eles não são a empresa que paga, tá? Então, Ana Paula, eu estou para o CLT, eu entrei com salário, eu entrei pelo afastamento de INSS, né? Estou recebendo ali o salário família. A empresa, ela te paga, mas ela desconta, tem uma compensação lá com, com essa questão do Instituto Nacional de Seguro Social, tá? Então, não é que a empresa te paga o salário família, o INSS que paga. A empresa só faz essa compensação. Gente, deu para entender, tá? Tá muita coisa, me falem aí. Tem coisa que você não sabia, ou tô falando coisa demais. Vamos nós. Então, vamos ver só essa cota desse mês, não, desse ano. Ah, Alane, você explica tão bem. Obrigada, Alane. Faço o possível para explicar mais tranquilo. Vamos ver aqui o salário família atual, né? Porque esse exemplo que eu trouxe aqui, é o salário família do ano passado. Ah, obrigada, Suelen. Aula produtiva é sempre bom trazer coisas para vocês que sejam úteis, né? Salário família 2024. Deixa eu compartilhar com vocês para ver. Porque eu sei que, tipo assim, a apostila de vocês, ela é cheia de muito conhecimento. Mas não tem como eu trazer aqui tudo, né? Eu tento trazer os pontos mais importantes, destacando algumas situações que eu passei na vida, exatamente para trazer mais realidade, né, nesse contexto. Gente, está aqui a realidade de 2024. 2024, o teto é para quem recebe até R$ 1.819,26. Então, se você recebe menos do que esse valor, e tem filhos de até 14 anos que estudam, estão vacinados, você é para receber R$ 62,04 do salário família. E isso não é a empresa que está te dando, é porque você paga o INSS e é um benefício previsto pelo INSS, tá? A empresa ela só vai repassar.
você precisa estar ter entregue aqueles documentos que eu falei para que a empresa te registre isso lá, tá? Então, ó, este prevê que o trabalhador com renda bruta de até R$ 1.819,26 tem direito a receber R$ 62,04 por filho ou dependente, mensalmente, desde que obedeça todos os requisitos para acessar o valor, que é aquilo que eu falei, né? Aquela questão de a criança estar estudando, a criança estar vacinada, tudo isso ser entregue à empresa, não é a empresa que vai adivinhar que você tem, não. Você tem que levar tudo isso e dizer, olha, isso aqui é para o cadastro do salário família. Dificilmente, nem toda empresa ela vai fazer essa procura com você, de dizer para você, olha, tu tem direito ao salário família, tem que trazer ali. Às vezes não traz, tá certo? Então, turma, obrigada, Pedro, Elisângela. Quando acabamos o curso, ainda temos acesso ao material. Assim, essas apostilas vocês vão ter acesso pela biblioteca Senai. Porque quando termina, a partir do dia 29, se não me engano, até dia 4, vocês vão ter, dia 4 de julho, vocês vão ter acesso a esse material. Depois ela vai sumir e vai ficar só o registro das notas de vocês. Aí, Ana Paula, eu queria ver essa apostila. Tem como? Tem. Na biblioteca Senai, que você entra através ali do meu Senai, né? Você consegue ter acesso a todas as apostilas do Senai, tá certo? Todo o material do Senai. Aí você poderia estar vendo, estudando mais. Acho que era isso. Mas na Paula eu consigo em PDF, infelizmente eles não disponibilizam em PDF, certo? É só mesmo lá na biblioteca deles, por questões de direitos autorais e tudo mais. Aí vocês conseguem acessar na biblioteca deles. Procurando lá a área, né, específica, você já consegue encontrar esse material como tantos outros que tem por lá, tá certo? Então, turma, acho que é isso, de fato, do nosso material. Destacar aqui, só antes de eu terminar essa frase aqui sobre o que é que tem o direito, né? E aí ele traz aqui uma observação que a cota do salário é definida em razão da remuneração que seria devida ao empregado no mês, independente do número de dias efetivamente de trabalho. O que significa dizer, Ana Paula, eu entrei no dia 24, né? Hoje é 21 de junho, assinei a carteira, né? Vou ter direito ao salário família. A cota do salário família é devida proporcionalmente aos dias de trabalho no mês de admissão e demissão do empregado. Então, no mês de admissão, né, ele vai ser proporcional àquele valor do salário família, tá? E demissão. Agora, todos os demais meses é valor fechado, e mesmo que você falte, mesmo que tenha alguma situação que você fique afastado, é esse valor fechado, tá certo? E aqui eu trouxe o modelo do termo de responsabilidade quando você entrega esse documento. Quando você entrega todos os documentos, o registro do seu filho, a carteira de vacinação, frequência do menino, né, histórico com a nota, não sei. Quando você entrega isso, o profissional de departamento pessoal ele vai lançar no sistema. Aí tem o termo de responsabilidade, todo bonitinho que você recebe. O que é que esse termo de responsabilidade diz? Pelo presente termo de responsabilidade, declaro estar ciente de que deverei comunicar de imediato a ocorrência de seguintes fatos ou ocorrência que determine a perda do direito do salário família. Então, ele meio que joga essa responsabilidade para o empregado. É você que tem que atualizar os dados, tá? Então, você que tem que atualizar seus dados, tem que lembrar de levar. Tem empresa que, de fato, o profissional vai e lembra. Lá em novembro, ele vai e fala, gente, tem que ter a frequência do menino, cartão de vacina. Tem empresas que não, tá? Isso é interessante. Ah, obrigada, Juliana. Que bom, fico muito feliz, tá? Juliana comentando que vale muito a pena assistir suas aulas. Parabéns pela didática. Fico muito feliz, eu faço o possível para ensinar a vocês o máximo assim, com o máximo cuidado e atenção, né? E com as palavras mais simples, porque às vezes a pessoa tem conhecimento e procura mostrar que tem tanto conhecimento que dificulta o entendimento das pessoas. Eu não gosto disso. Eu gosto de ser mais simples e o mais com maior exemplo, né? Exemplos dentro do dia a dia. Aí faz com que a pessoa veja o sentido de aprender, né? Não pegar uma legislação, trazer aqui para vocês e vocês vão dizer assim: para que que eu estou estudando isso?
Nem sei o porquê que eu estou estudando isso, né? Aí acaba esquecendo. Mas quando você vê utilidade, aí você, é importante que eu saiba disso. E aí você aprende porque você vê o motivo para aprender. Aí é toda uma diferença. Seu cérebro já pensa de forma diferente, porque ver que aquilo dali é importante para a vida. Show? Então muda tudo. Gente, fechamos aqui nosso tema de hoje, né? Próxima aula, a gente já vai ter um fechamento já do curso, praticamente. Vou trazer aqui o link da frequência, só um minuto, né, que o pessoal não vão dizer assim, cadê minha frequência? Tá aqui, calma. Vou trazer o link da frequência. Vocês viram que eu atualizei a frequência de todo mundo, independente de você assistiu ou não o vídeo, porque eu entendo que se você estava com a sua organização do dia a dia para a sexta, né? Aí eu fiz outra coisa, aconteceu outras situações chaves, então não prejudiquei ninguém quanto a essa questão de falta, tá? Todo mundo está com presença linda e maravilhosa. Vamos nós. Vamos, sim, vamos ver. Eu quero tirar foto do São João, vou postar ainda. Vou postar. Pronto. Eu vou postar nas minhas redes sociais. Eu vou, coisa aqui do São João. Vamos nós, vamos para a nossa foto. Vou estar aqui assim, todo mundo, lindo e maravilhoso. Quem puder abrir a câmera, prazer vê-los, como sempre. Olha ali, Alane, maravilhosa de conhecer, Alane. Amo nós, a Emily, Pedro, Pedrão ali, Suelen, Elisandra, Ana Paula, minha xará, né? Ai, ai, vamos nós, já tirar aqui a foto. Uhum. Hoje pega todo mundo aqui na foto, tá? Menor a quantidade. Deixa eu salvar, só um minutinho. Não fecha ainda não. Mais uma. Pegar o sorriso. Opa, vivi ali, rapaz. Deixa eu pegar aqui. Show! Deu certo, gente. Vocês são maravilhosos. Obrigado por sexta-feira estar aqui comigo, mesmo cansados da semana, da correria. Mas vocês estão aqui. Muito obrigado mesmo. Espero que tenham podido acrescentar muito na vida de vocês, viu? Beijão, bom descanso. Tudo bem, Abel? Ali. Pega ali o Abel que não tinha aparecido na foto, não, Abel. Calma. Vou pegar aqui. Show. Ah, tá Alessandra ali, a bebezinha. A bebê, a menina, o menino, vamos ver, é um rapaz maravilhoso. Tchau, tchau, gente. Rapazão lindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, turma. Um prazer estar aqui com vocês, como sempre. Até o próximo encontro. E qualquer dúvida, perguntem, tá? Não tenham vergonha, perguntem. Tchau, tchau.